Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sou a professora Tatiana e prontos aí para mais uma aula de literatura? Então, bora lá. Cumprindo aí o nosso programa para o PISM 2 e dando sequência ao assunto sobre a primeira geração romântica, a aula de hoje nós vamos trabalhar um texto muito importante, tá? Um texto que vai trazer exatamente as características da poesia indianista. Então, já estou compartilhando a tela com vocês, tá? Vamos lá. Antes da gente voltar, aliás, antes de nós trabalharmos o texto, eu queria ver com vocês aqui, relembrar, fazer uma revisão rápida sobre as principais características da poesia indianista da primeira geração. Primeira coisa que a gente precisa lembrar que essa primeira geração, né, é esse primeiro momento do romantismo, e esse primeiro momento romântico vai ser voltado para uma ideia mais nacionalista. A literatura vai ser usada como um recurso para formar uma identidade cultural, uma identidade nacional para um país agora recém-independente de Portugal. A gente vai lembrar que o romantismo tem início no Brasil a partir de 1836, o Brasil se torna independente de Portugal a partir de 1822 e tinha a necessidade de criar elementos que pudessem identificá-lo fora do seu lugar, né? Fora aqui do nosso país. Então, alguns elementos entraram em destaque e foram parar na literatura, foram parar na arte. Um desses elementos era o índio e a natureza brasileira. Então, se baseando nesses elementos, o romantismo vai produzir, né, a sua poesia. Então, vamos lá. Principais características da poesia indianista, meninos. Primeira coisa, a gente vai lembrar desse nacionalismo e ufanismo, tá? O que significa isso? A poesia indianista, ela vai trabalhar exatamente esses elementos nacionalistas, tá? Buscando aí exaltar esses elementos como uma forma de criar uma identificação para o nosso país, ok? Sentimentalismo e religiosidade, claro que essa característica não vai estar presente somente na obra indianista, na literatura da primeira geração romântica, mas também estará presente nas outras gerações e também na prosa romântica, como nós vamos ver nas próximas aulas. Vamos ter aqui a figura idealizada do índio e o índio como um herói nacional. Isso aqui é muito importante de vocês guardarem, tá? Toda vez que a gente vai trabalhar um texto indianista, nós vamos ter esse personagem, o índio, como um símbolo nacional, tá? Essa ideia do índio como símbolo nacional seria a representação do povo brasileiro. Então, quando a gente pega o índio como herói, é como se nós estivéssemos pegando todo o povo brasileiro, mas que vai ser representado por esse elemento, por esse personagem, tá? E aí, claro, como todo herói, vai aparecer como uma figura idealizada, tá? Outra coisa para se guardar, quando a gente fala de herói na literatura, estamos falando de personagens que vão ter condutas superiores a de outros personagens no texto, tá? É aquele personagem que o leitor pode tomar como exemplar, que as suas ações são de bom caráter. Então, quando a gente fala de herói na literatura, a gente está falando desse tipo de personagem. E o índio romântico, ele vai se tornar esse personagem idealizado, ok? A língua e os costumes indígenas também vai aparecer no texto indianista. A gente vai perceber que algumas expressões, né, indianistas, alguns costumes vão aparecer no texto exatamente para dar identidade cultural a ele, separando, por exemplo, do romantismo europeu, marcando aí um romantismo brasileiro. Lembramos que o romantismo é um movimento que marca o nascimento de uma literatura
muito mais brasileira, uma literatura que busca romper com as formas literárias da Europa, valorizando aí as suas cores locais, ok? Retorno ao nosso passado histórico, não é à toa que se escolhe o índio como esse herói, porque ele estaria aqui antes mesmo da chegada dos portugueses, né? Então, esse é um símbolo, é um elemento antigo, é um elemento que se pode voltar no passado e ele vai estar presente, ok? Então, vai se buscando, né, esses elementos como forma de marcar essa identidade. Exaltação da natureza e do folclore, tá? Como eu disse, a natureza aparece de forma grandiosa, expliquei isso em outras aulas, aparece de forma paradisíaca, não existe lugar mais prazeroso para se viver do que no Brasil, ok? E a influência do medievalismo. Isso aqui também é muito importante de vocês guardarem. Como assim influência do medievalismo? Idade Média já não existia mais, a Idade Média já tinha ficado para trás. Porém, lá na Europa, né, é a característica de se voltar a esse passado histórico, como eu coloquei aqui para vocês, tá? Também vai acontecer. Essa característica também pertence ao romantismo europeu. Só que na Europa se volta ao nascimento da classe agora em ascensão, se volta ao nascimento da classe burguesa. Então, a classe burguesa, como sabemos, vai aparecer lá na Alta Idade Média. Né? Lá no final da Idade Média, começam a aparecer os primeiros burgueses. Então, se tem um retorno às origens, assim como no Brasil se retorna ao índio, buscando essas origens, na Idade Média vai se voltar ao cavaleiro medieval. E o que o índio e o cavaleiro medieval vão ter em comum? Bem, meninos, o que vai ter em comum é que esses dois personagens vão ter características morais, psicológicas muito parecidas. O nosso herói, o nosso índio brasileiro, o nosso herói brasileiro vai ter a mesma característica desse herói europeu, tá? Então a gente vai ter um personagem de boa índole de bons costumes, de um caráter, né, irretocável, ele tem boa conduta, ele tem boa moral, ok? Então, por isso esse índio se torna idealizado. Aparece esse índio incorruptível na história, ok? E é sobre esse personagem que o texto vai tratar hoje. A gente vai poder perceber isso aqui através do texto. Bem, vamos falar um pouquinho desse texto tão importante para a nossa literatura, porque é um retrato aí, né, dessa ideia, dessa idealização de pátria, idealização de povo. Também é uma forma muito criativa que Gonçalves Dias teve de registrar a nossa cultura, de registrar a cultura indígena, ok? Bem, o texto Ijuca Pirama, como o nome diz aqui, né? Ele não está relacionado ao nome do personagem. Ijuca Pirama é uma expressão em tupi-guarani que significa aquele que é digno da morte, aquele que deve ser morto. Por que será que o texto vai trazer exatamente essa expressão como título? Nós vamos descobrir. E aí, meninos, a gente lendo o texto, a gente observa que ele é feito todo em versos, então a gente tem uma narrativa toda em verso, é uma narrativa longa, porque como eu coloquei aqui, eu tenho apenas fragmentos desse texto, ok? Não tenho esse texto todo, mas vou colocá-lo no Drive para vocês e mandar também pelo nosso grupinho de WhatsApp o material, o texto na íntegra, para aqueles que desejarem consultar o texto inteiro, ok? Então, também vou mandar para vocês. E aí, meninos, esse texto aqui vai trazer exatamente esse personagem idealizado que nós estamos tratando, tá?
Ele vai ser dividido em cantos, tá vendo essas partezinhas aqui, a gente chama de cantos. Parece muito os capítulos dos romances. Cada canto desse vai trazer um episódio dessa história narrada. Outra característica que marca esse texto, que ele é uma narrativa épica. A gente pode falar que ele é um texto épico. E o texto épico, como a gente já sabe, é um texto em que a gente encontra um herói e nesse texto é narrado os seus feitos, ok? Então, por isso, a gente vai ter um texto épico aqui, ok? Então, eu queria mostrar algumas passagens para vocês. Claro que eu também não vou ler esse texto todo, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa, tá? Mas eu queria mostrar algumas passagens e contar a história para vocês. Primeiramente, eu vou contar a história do texto, e aí depois eu vou passando e mostrando algumas passagens que vão marcando essas características indígenas, que vão trazendo para a gente a idealização de um herói, tá? A gente vai poder observar as características da primeira geração no texto. Bem, o texto, então, em Jucapirama, conta para a gente, né, de um índio que foi capturado pelos timbiras. Então, a gente vai ter uma tribo sendo descrita aqui no primeiro canto, eu vou mostrar isso para vocês, tá? As suas características, e nós vamos ter um índio. Um índio que no primeiro momento é totalmente desconhecido, não sabemos de onde ele é, de que tribo ele pertence, mas ele vai ser capturado pela tribo Timbira. Por que isso acontece? Porque esse índio desconhecido acaba indo parar nas terras dos Timbiras. Ele acaba invadindo o território Timbira e o Timbira, então, toma-o como um inimigo. E aí nós vamos lembrar que existe uma tradição cultural que era muito comum, feita pelos índios brasileiros, que era o ritual antropofágico. Tá? E, claro, o texto vai falar exatamente desse ritual. Vocês vão lembrar que o ritual antropofágico consistia em comer a carne humana. Mas qualquer carne? Não. Comia-se a carne do inimigo que se acreditava ser valente e corajoso, com a ideia de quê? De exatamente introjetar na tribo a força e a valentia daquele inimigo, né? A coragem dele, como se pudesse, através de comer a carne do inimigo, pudesse fortalecer a tribo, ok? Então, os timbiras vão buscar esse índio, vão prendê-lo, vão torná-lo um prisioneiro, e durante o texto, né, a gente vai observando que há descrição de toda a preparação desse ritual, né, e como esse índio ele acaba fazendo parte desse ritual, tá? E no momento do texto, esse índio é convocado a se defender. O chefe Timbira vai até ele e ele é convocado a se defender, a falar por que ele foi parar nas terras timbiras, né? E é o momento do canto 4, que eu vou mostrar para vocês, é o momento em que esse índio, então, vai dizer quem ele é, de onde ele veio, e a gente descobre isso no texto, tá? É um canto muito importante, porque eu vou mostrar para vocês que literalmente ele pode ser cantado, não somente lido, tá? É um canto de muito ritmo, muitas rimas, totalmente pensado para marcar também uma identificação nacional. E aí a gente descobre que esse índio, tá? É um índio da tribo Tupi que acabou parando na tribo Tibira, porque a sua tribo foi invadida pelos portugueses. E ele chega a falar dos inimigos, né? Que chegaram lá com amostras de paz, né? Como se todo mundo fosse amigo, fosse legal, né? Mas aí acaba que os portugueses vão tentar escravizar esses índios. Então, o que acontece? Esse índio tupi
ele foge, mas ele não foge sozinho, ele foge carregando o pai. Nesse momento, que está no canto 4, aqui a gente consegue perceber esse retorno também ao passado histórico. Gonçalves Dias, ele vai trazer à tona aqui um episódio da nossa história, um episódio real, que tem consequências até os dias atuais, né, meninos? A gente sabe disso. Então, a ideia agora é mostrar que o índio Tupi ele saiu de sua tribo porque ele ia se tornar prisioneiro dos portugueses. Os portugueses que invadiram suas terras tentando escravizá-los. Então, o que acontece? Esse índio Tupi foge carregando o pai. Só que o pai era um homem cego. Aqui, ó. Já velho, não conseguia andar sozinho, tá? E o que acontece quando esse índio Tupi ele é capturado pelos timbiras? Ele acaba deixando o pai para trás, sozinho na mata. Os timbiras apenas levam o índio Tupi, né? Isso porque eles não conseguem ver o pai, né? O pai fica lá jogado no meio do mato, apenas vão ver o índio Tupi e acabam capturando esse índio. Por isso que ele se torna prisioneiro. Só que no momento, né, no momento, como é que eu posso dizer, do ritual, né, o índio Tupi, ele acaba chorando ao pensar no pai que estava sozinho na mata. Então ele pede ao chefe Timbira para soltá-lo. Ele gostaria muito de buscar o pai, cuidar do pai, esperar a morte do pai para que assim ele pudesse voltar a ser o escravo Timbira. Só que o chefe Timbira não acredita nessa história, manda soltá-lo e manda que ele parta, já que ele não vai contaminar, né, a sua tribo com uma carne vil. E aí ele fala, né, o índio Tupi fala: você acha que eu estou me acovardando? Você acha que eu não sei morrer? Você acha que eu receio morrer? Que eu tenho medo? Não, eu vou te mostrar que um filho do Tupi vive com honra e com honra maior, se acaso o vencem, da morte o passo glorioso afronta. Então, se caso um Tupi for capturado, ele mostra que ele é digno da morte, que ele é um Ijuca-Pirama, né? Que ele é valente, que ele é digno desse ritual. E assim, ele acaba buscando o pai na mata. Ele é solto, né? O chefe não acredita, acha que ele está chorando de covardia. E ele vai atrás do pai na mata, tá? Tu chorastes em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? O que acontece nesse momento? O pai percebe que o filho foi capturado e estava passando por um ritual antropofágico, né? Por esse ritual de comer a carne, né, do inimigo. Então ele sabia que ele estava preso, mas não entendia o porquê que ele estava solto naquele momento. Então ele conta, né, que ele falou para o chefe Timbira que ele tinha um pai que estava perdido na mata e por isso soltaram. E o pai então fala assim: nossa, precisamos voltar nessa tribo e agradecer esse chefe. Eu nunca vi tamanha bondade em um chefe Timbira. Ele então fala: tá, vamos voltar. Ele podia muito bem nesse momento, meninos, fazer o quê? Fugir com o pai. Ele podia ter mentido para o pai. Ele podia ter enganado o pai. Mas não, ele se mantém um homem de moral e bom caráter, tá vendo? É aí que a gente observa a idealização, né, comportamental e de caráter desse índio. Ele não mente para o pai e ele volta para o local de morte, tá? Só que chegando lá, o chefe Timbira vai falar para o pai que é mentira, que ele não acredita naquela história, que ele chorou, na verdade, foi de covardia, e por isso ele não passaria pelo ritual. E aí, então, o que o pai faz? Condena o filho, né? Ele vai jogar uma maldição no filho, fazendo com que esse filho se entristeça, e muito,
porque ele vai falar que ele não descende do forte, que ele é um covarde e que por isso ele vai andar sozinho pela terra. Ele não vai ter uma esposa, ele não vai constituir família, ele não vai ter amigos, né? Que qualquer água que ele tocar, que ele desejar beber, vai se tornar em vermes, e que a pior desonra para um índio, né? Morrer sozinho na selva, sem ser enterrado, sem ser colocado no vaso de argila, sem se preparar para outra vida, né? Nesse momento, claro, o índio tupi, muito bravo, nervoso, solta um berro. E aí ele avança para a tribo Timbira, convocando todos os guerreiros da tribo Timbira para lutar com ele, sozinho. Então, nesse momento, a gente escuta os golpes, né, o barulho da luta entre eles, e o chefe Timbira olha aquilo assustado e manda parar tudo que estava acontecendo. E ele fala para o Tupi: basta, clama o chefe dos Timbiras, basta, guerreiro ilustre Assaz, lutaste, e para sacrifício é mister Forças. Ou seja, ele vira para ele e fala assim: tá bom, tô vendo, você realmente é um homem valente, você é digno do sacrifício. Tá? Nesse momento, o guerreiro para, cai nos braços do pai e chora. O pai, por sua vez, abraça o filho e fala: sim, agora você pode chorar, que essas lágrimas não vão te desonrar. Por fim, acaba o texto, e aí a gente fica sabendo quem estava narrando, quem conta essa história. Bem, quem conta para nós essa história é o próprio velho Timbira, é o chefe Timbira, que toma o índio tupi também como esse representante, esse herói, esse homem valente que deve servir de exemplos para todos. Então, ele está contando para as crianças, tá vendo? Olha lá. Diz prudente, meninos, eu vi. Então, toda a história que eu estou contando é verdadeira porque eu estive presente. Então, guardem, quer ser um homem valente, quer ser um grande guerreiro, seja como o índio tupi. Deu para perceber, pessoal, como, né, todas essas características, né, como a exaltação da natureza e do folclore também, passam a pertencer ao texto e marcam, né, o texto como texto indianista, como um texto nacionalista, marcando e registrando, né, a cultura e elementos de identificação nacional? Bem, deixa eu mostrar algumas passagens para vocês perceberem isso. No canto 1 temos: no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já pléreos incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, cantam de prodígios de glória e terro. Nesse primeiro momento, nós temos toda a descrição de uma tribo indígena, de uma tribo timbira, como o nome já diz aqui, ó, tá? E mostra as suas características. Então, a gente tem uma tribo grande, de homens valentes, honrados, guerreiros. Ah, é só o índio tupi que vai representar o povo brasileiro? Não, os timbiras também são índios, eles também vão representar a população brasileira. Então, é como quando se fala do timbira, é como se também estivesse falando de mim, de vocês. Nós somos também esses índios guerreiros, nós somos valentes, corajosos. Então, é como se estivesse falando: ó, o povo brasileiro é igual esse personagem aqui. São grandiosos, são em grande número, são valentes, são guerreiros, são corajosos.
ok? E aí surge, claro, uma outra figura, que é o índio tupi, né? Que acaba sendo capturado, porque invadiu as terras timbiras, como eu disse para vocês. E aqui, meninos, no canto 4, a gente, como eu disse, descobre que o índio que está sendo capturado é um índio da tribo Tupi. E para isso, esse canto 4 foi muito bem pensado e elaborado. Gonçalves Dias vai fazer um texto de versos menores, como vocês podem perceber, ó, tá vendo? Os versos são longos nos outros cantos. Mas no canto 4, a gente vai ter o que nós chamamos de redondilha menor. Um verso menorzinho, porque ele vai ser muito mais ritmado. E conjugando aí as sílabas átonas e as sílabas tônicas, nós vamos ter exatamente um ritmo indígena. Né? Então é como se literalmente o personagem cantasse, demonstrando aí as suas raízes culturais. Vou ler um trechinho para vocês. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fada inconstantes guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Tá vendo? Da maneira como Gonçalves Dias projeta esses versos, ele é capaz de também registrar mais um elemento de identificação. Ele faz o registro aí da cultura indígena. Então, parece que, de fato, o personagem canta para nós e se mostra aí, ó, um índio guerreiro, um filho das selvas, né, que é bravo, que é forte e que ele é filho do norte, né? Então ele fala da posição que ele vem, né? E ele fala, então, escuta o meu canto de morte, estou me defendendo aqui. E por fim, como eu disse, ele fala também do pai, né? Desse pai cego que precisa dele. E aí, por em diante, né? Deixa eu até marcar isso aqui para vocês não esquecerem. Vocês já sabem a história, né? Que ele vai ser solto, ele volta depois para a tribo com o pai o amaldiçoa e, por fim, ele mostra a sua valentia. Nessa história, a gente consegue perceber esses elementos culturais, aqui, ó, em larga roda de novéis guerreiros, lê do caminho ao festival Timbira. A quem do sacrifício cabe as honras, no fronte o canitar sacode as ondas. Então, a gente percebe, né? Aqui, ó, o enduape na cinta se embalança, na destra mão sopesa em verepame. Verapeme, desculpa. A gente percebe a linguagem indígena. Aqui a gente percebe características do ritual antropofágico. Durante o texto, a gente vai vendo outras características semelhantes a essa. Tá? E claro, né, quando se fala das duas tribos, tanto Tupi quanto Timbira, se mostram aí índios corajosos, valentes, dignos da morte, porque são exemplares, dignos de serem introjetados. Ok, meninas? Bem, na aula de hoje a gente fica por aqui. Se caso houver dúvida, traga para a gente nos nossos próximos encontros. Ok? Beijo para vocês. Até breve, gente. Tchau, tchau.